Olá pessoal, na videoaula de hoje continuaremos falando sobre a classificação dos resíduos sólidos. Mas antes disso, é preciso a gente fazer a amostragem desses resíduos para que se faça depois, posteriormente, os testes de lixiviação ou solubilização, caso ainda não se tenha definido se esse resíduo ele é classe 1, 2A ou 2B. Então, para se fazer a amostragem desses resíduos, por exemplo, em um caminhão, a gente usa como base a NBR 10007. A amostragem dos resíduos dependerá de dois fatores muito importantes: o tipo de resíduo, se ele é pastoso, se ele tem um teor de sólidos baixo, ou se ele é um resíduo bem sólido. O segundo fator é o seguinte: a forma como ele está acondicionado. Se é em caminhão-tanque, se é num pátio, se é num caminhão compactador ou num caminhão basculante, por exemplo. Então, a NBR 10007, ela vai apresentar aqui algumas definições, requisitos, formas de amostragem e principalmente quais os procedimentos para cada um dos tipos de acondicionamento desses resíduos. Essa NBR ela traz um conceito bastante importante sobre o quarteamento de resíduos, uma técnica muito utilizada na amostragem de resíduos sólidos em grandes volumes. Então, o processo de quarteamento é o seguinte: divide um monte de um resíduo, faz uma divisão em 4 partes iguais e tomam 2 partes opostas entre si. Homogeneiza novamente, descarta as outras 2 e depois dessa homogeneização retira outras 2 partes opostas, como está nessa imagem aqui. Aqui nós temos um monte de resíduo, divide ele em 4 partes, aproveite apenas 2 amostras em partes opostas, como está aqui, homogeneiza de novo essas 2 partes opostas e depois vai fazendo o quarteamento, retira 2 partes opostas novamente, faz a homogeneização até por fim pegar uma parte só dessa homogeneização. Então, essa NBR 10007, ela traz aqui algumas informações sobre o teor mínimo que deve conter numa ficha identificação de coleta desses resíduos e como poderá ser realizado a amostragem em diferentes ambientes. Traz também algumas tabelas e figuras sobre a preservação dessa amostra de resíduo antes que você envie ela para um laboratório. Então, se você quer analisar alguns parâmetros, você terá que preservar nessas condições aqui e manter a um tempo de amostragem desses aqui, ok? Então aqui para frente ela traz outras informações, como por exemplo, qual tipo de amostrador e as limitações para cada tipo de resíduo. Pois bem, uma vez amostrado esse resíduo, nós teremos agora que fazer o teste de lixiviação para saber se ele é classe 1 ou classe 2. Digamos que esse resíduo não apresenta características nítidas de inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade ou patogenicidade. Então você pegará uma parte desse resíduo e vai submeter a um teste de lixiviação para ver se ele lixivia suas substâncias a um teor acima dos limites estabelecidos pelo anexo F da NBR 10004. Então, quem define o procedimento de obtenção do extrato lixiviado é a NBR 10005. Ela traz aqui alguns tipos de resíduo e nós vamos trabalhar apenas
com os procedimentos de lixiviação para resíduos com teor de sólido igual a 100%, quando o resíduo ele está na forma sólida e não há compostos voláteis ali. Então, essa NBR traz aqui para aparelhagem de vidraria. A gente usa o agitador rotatório, também utilizado na análise de solos, tá? Alguns equipamentos utilizados lá também. E os reagentes que a gente utiliza são esses que estão descritos aqui para a preparação da solução 1 ou solução extratora 2, que vai depender do pH final do resíduo, como define aqui, ó. Você utilizará a solução 1 ou a solução 2 depois de realizado esse pequeno teste aqui e medir o pH do resíduo. Se o pH do resíduo obter um pH menor do que 5, aqui, ó, você vai utilizar a solução de extração 1. Se o pH dele for maior do que 5, a solução de extração 2. O detalhamento para que a gente chegue a saber qual solução utilizará está escrito aqui nesse tópico 5.1.3. Beleza, mas como que é o procedimento de lixiviação em si? Basicamente é o seguinte, você vai pegar uma amostra do resíduo, tá? Vai colocar ela num frasco de agitação e vai adicionar a solução de extração 1 ou 2 numa proporção de 20 vezes a massa do resíduo e deixar ela nesse frasco de agitação em torno de 16 a 20 horas, tá? A 30 RPM. Feito isso, você retirará esse extrato de lixiviação e vai fazer as análises dos parâmetros conforme solicita lá no anexo F da NBR 10004. Porque se você vai comparar, você precisa ter aqueles parâmetros lá. Feito isso, você vai comparar esses parâmetros. Se eles forem superiores ao que está lá, quer dizer que o resíduo ele perde as suas características para o meio. Então, o que tem que ter no seu laudo de análise de interpretação desses dados? O teor de sólidos secos em porcentagem, o pH do extrato lixiviado que você obteve lá em cima, o tempo total de lixiviação, o volume dos líquidos obtidos e a comparação com os parâmetros constantes lá no anexo F da NBR 10004. Você depois vai emitir um laudo se o seu resíduo ele é classe 1, ou seja, se ele lixiviou para o meio acima do permitido no anexo F, ou se ele é não perigoso, se ele não lixiviou acima do anexo F. Porque muitas vezes o resíduo ele pode ter os seus constituintes perigosos, mas não perder para o meio, ficar ali. Então ele é classe 2, se ele não perder para o meio. Então, digamos que o seu resíduo não é classe 1. Então você vai querer saber agora se ele é classe 2A ou classe 2B. Com base nos parâmetros de degradabilidade, né? Então, nós temos aqui o fluxograma de classificação. Nós estamos aqui, olha, ele não é classe 1, não tem aquelas características. E nós vamos ver se ele possui algum dos seus constituintes solubilizados acima dos teores permitidos pelo anexo G da NBR 10004. Vamos lá. Então, quem define os procedimentos de obtenção do extrato solubilizado é a NBR 10006. Basicamente, essa NBR vai nos apresentar o seguinte: a aparelhagem, tá? Os reagentes que nós utilizamos,
Vejam bem, se o seu resíduo não é perigoso, ele poderá ser lançado no meio ambiente, né? E lá no meio ambiente ele vai ter contato principalmente com o quê? Água, né? Para ele se solubilizar ou degradar. Então, qual é o reagente principal que nós utilizamos aqui? A água destilada ou deionizada. Então, nós vamos utilizar o seguinte para esse procedimento. Uma amostra do resíduo, com base 250 gramas, e colocar ela num frasco e adicionar 1000 ml de água destilada. Vai ali misturar por 5 minutos e deixar esse frasco coberto em filme PVC por 7 dias. Obtido isso, nós vamos medir o pH dessa solução e fazer a interpretação dos dados. Estou falando aqui muito rapidamente, depois vocês deem uma olhada na NBR. Então, a interpretação dos dados é o seguinte: o teor de umidade em porcentagem do resíduo, o pH medido lá no extrato solubilizado e a comparação dos parâmetros obtidos com os limites permitidos lá no anexo G da NBR 10.004. Se ele se solubilizou para um meio acima desses limites, ele será classe 2A, ou seja, ele é não inerte. Ele perde as suas características para o meio. Então, quem fará esses procedimentos é o laboratório ou você em um laboratório, você engenheiro ambiental, né? Então, no laudo de classificação, deverá ter essas informações aqui, como pede lá a NBR 10.004. Então, NBR 10.004 não é a norma que se obtive a permitir ou não a utilização desses resíduos, mas sim a classificação e, posteriormente, destinação ou disposição. Desejo a vocês uma ótima aula, uns bons estudos essa semana. Eu estou à disposição para tirar dúvida da tarefa dessa semana.